Bom, gente, continuando aí sobre o texto da Tabata Amaral, né, sobre o assunto, nós temos aqui, interagindo com o texto, né, na sequência, página 12, né, então, na questão número 2, página 12, número 2, vejam lá, qual que é a questão então da meritocracia? Por que a Tabata Amaral ela não se enquadra dentro da meritocracia? Pelo menos é uma afirmação que a história dela sempre foi considerada como uma história de herói, entendeu? Será que ela é heroína? É um exemplo de quem consegue através do esforço. Será que consegue? Segundo a jovem, sempre houve esforço por parte dela. No entanto, segundo ela, é preciso ter acesso às oportunidades. Por isso que eu digo, gente, a questão da meritocracia é uma questão muito complicada, muito discutível nos dias de hoje. Você pode ter todo o seu esforço, você pode estar imbuído, né, dentro daquele sentimento de revolucionar a própria vida, de mudar os meios, de mudar a sua condição financeira, né, a condição da sua família, o seu trabalho, mas será que é a condição necessária, né, para que você obtenha sucesso? Gente, então é uma questão muito questionável. Em qualquer sociedade, não é só na sociedade brasileira, tá? Aqui no Japão também. É um país muito competitivo, tá? Onde as profissões realmente é uma busca. Quem tem trabalho mais braçal permanece e o trabalho mais intelectualizado, a mão de obra, digamos assim, né? O trabalhador mais especializado entra num campo de concorrência muito grande. Tá? Será que nós existimos enquanto sociedade para que a gente possa defender plenamente essa meritocracia? Então é uma questão muito questionável. Vamos à questão B, né? E por quê? Página 12, tá, gente? E por quê? Apesar de não ser contra a meritocracia, ela não acredita nessa condição? Gente, ela não acredita pelo motivo que todas as pessoas não têm a mesma igualdade, né, dentro de uma oportunidade de vida. Se você não tem uma saúde decente, uma educação, um hospital, um trabalho, uma estrutura familiar, e você vem de uma estrutura completamente precária, dentro dessas condições, como que você vai colocar duas crianças em pé de igualdade para a competição? Dentro da meritocracia, dentro do meu mérito, né? Dentro de uma sociedade plena, uma sociedade livre. Como que eu posso, naquele exato momento, entrar em competição? Não tem como, né? Então, por isso que é questionável, segundo a Tabata Amaral. Questão 3. Releia esse trecho extraído da reportagem. A educação é uma grande moeda de troca nesse país. A gente não teria a pachorra de fazer o que se faz com a pasta da educação, com a fazenda, por exemplo. A educação precisa ser mais técnica e sofrer menos com a politicagem. A política é grande empecilho, discordo da Tabata Amaral. A política é o veio. Por isso que a política, muitas vezes as pessoas acabam, entre aspas aí, colocando como o grande demônio da história. Não, não é isso. A política é essa dialética que nós temos, essa troca de opiniões, troca de informações, troca de interesses, né? Naquele momento que nós temos a política como um bom instrumento social, sim, esse é o ponto da política. Então, colocar a política como algo prejudicial, é impossível você governar um país, você tocar um país, tocar a economia, tocar a saúde, a educação, ou qualquer que seja aí o segmento social. Então, gente, é difícil. Você colocar a política como um grande vilão, eu acho um erro, tá? Eu discordo aqui, nesse exato momento, do ponto do texto aí sobre Tabata Amaral, tá? Para a Tabata, a política está muito mais preocupada com os outros setores do que com a educação. Tudo bem, isso ocorre, é claro que ocorre, é um fato, né? Pois muito se tem feito para garantir o acesso à escola,
para se garantir uma questão de números, de indicadores, mas pouco em relação a garantir a qualidade. Bom, gente, também é questionável, porque nós temos excelentes escolas públicas, excelentes escolas particulares, excelentes professores, tá? E nós temos também em alguns setores, em alguns estados, não na totalidade, né, algum campo mais precário, que necessita maior atenção e maior desenvolvimento. Mas nós temos sim uma educação que muito progrediu dentro do Brasil. Isso é quem estuda a história da educação, é um ponto que depois eu posso entrar aí com vocês num debate, né? Dentro do estudo da história da educação brasileira. Aí vocês vão observar que nós tivemos grandes progressos, desde a virada do século, né, do século XX, né, de 1900 ao ano 2000, né, vamos fazer um recorte aí de 100 anos, ou eu posso até fazer um recorte anterior, dentro da história da educação do nosso país, e vocês com certeza vão observar que nós tivemos grandes avanços na educação. Ainda muita coisa por fazer, é claro, por melhorar as vias da educação brasileira, porém, muitos avanços nós tivemos, tá? Outra questão aí, questão 4. Releia esse outro texto e responda ao que se pede. Qual é a formação acadêmica aí, ó, gente? Página 12, questão 4. Bom, no texto você vai procurar, ela é formada em Ciências Sociais e Astrofísica, tá? Pela Faculdade de Harvard, e não sei qual foi o curso que ela fez de pós-graduação, isso não está no texto, né? Após ser aprovada em Harvard, por que a universitária optou por Ciências Políticas? Bom, segundo ela, a perda do pai, a sua situação econômica, a situação brasileira, ela passou a observar mais a política social com maior amor, digamos assim, tá? Com maior sentimento. Então, foi uma opção pessoal, segundo o texto, né? E também por causa do irmão, né? Que tentou um curso universitário, mas ele não passou em nenhuma universidade. Então, ela, dentro desse sentimento, né? Ela acabou optando e deixando a astrofísica como segunda opção. Ela partiu para o campo das ciências políticas e sociais aí, tá, gente? Então, realmente foi uma opção de vida, tá? Quase no fim do texto, Tabata Amaral Pontes afirma que, questão 5, gente, na visão dela, há certo preconceito no Brasil em relação à política e ao estudo dessa ciência. Com base em que chega a essa conclusão? Bom, ela diz que o estudo da política social, a política brasileira, ela é um estudo ainda que encontra certas barreiras, certo preconceito. Bom, isso a gente deveria aí, no caso, entrar especificamente em cada curso universitário, para que tenhamos uma, assim, maior certeza do que estamos falando, né? Eu acredito que o estudo da sociologia, das ciências políticas, sociais no Brasil, ela tem altos e baixos, tá? São cursos mais procurados numa determinada época e outros que entram num declínio, e tudo passa pela educação brasileira também, né, gente? Então, tudo depende de uma demanda, né? De uma demanda de profissionais, e nos Estados Unidos isso já está bem enraizado, bem consolidado na sociedade, através da política, da conscientização do povo. Então, determinadas profissões nesse campo são profissões bem aceitas, né? E tem também, é claro, que uma política de desenvolvimento ao trabalho para que estes profissionais sejam engajados, recolocados no mercado de trabalho, em escolas, instituições. Então, tem que ser analisado todos esses pontos para você falar o porquê que a sociologia, o estudo da ciência política dentro de cada país, dentro do Brasil, né, nesse campo, é
está, digamos que numa crise, né? Porque não é bem aceito, existe um grande preconceito, tá? Então tem que ser analisado caso a caso. No caso do Brasil, ela cita aqui no texto, o próprio estudante vai fazer estágio na Casa Branca, né? Onde está o presidente lá dos Estados Unidos. Então, é um detalhe, no Brasil você nem tem acesso lá ao Planalto, né? Brasília. Então fica um tanto complicado, né? É uma questão que ela abordou que é realmente crítica e temos que avaliar tudo isso, né, gente? Não é simplesmente através de um texto que a gente tem todo o histórico, né? O porquê que está assim a nossa educação nessa disciplina, né? Nessa área. Bom, gente, próximo vídeo aí que está chegando aos 10 minutos.